Vamos começar o nosso 3 em 1 trazendo novos desdobramentos do Banco Master, do caso envolvendo o Banco Master, porque o Banco Central determinou também a liquidação da Reag Investimentos. Quem está acompanhando esses detalhes é o nosso Matheus Dias, que chega agora debaixo de chuva já aqui em São Paulo. Bem-vindo, meu amigo, boa tarde para você. Evandro, boa tarde para você, boa tarde a quem nos acompanha aqui no 3 em 1, debaixo de chuva aqui e ventos fortes aqui na região da Brigadeiro Faria Lima, mas o importante é a gente informar aqui na frente do prédio, onde continuam as únicas que sobraram, né, atividades financeiras da Reag Investimentos, e a gente conta um pouquinho como que foi esse processo todo até o Banco Master resolver decretar a liquidação da Reag Investimentos, que hoje tem outro nome, viu, Evandro? O nome agora que chama DT, antes, na verdade, Reag Trust DTVM, agora chama CBSF, Distribuidora de Títulos e Valores Imobiliários. A empresa que representa, então, a Reag, ela mudou de nome, inclusive, depois da operação da Polícia Federal no ano passado, Carbono Oculto, em setembro. Foi a partir daí que os títulos da Reag foram vendidos e ela mudou de nome, talvez numa tentativa de despistar, então, ali as investigações. Até de endereço mudou, essa história eu já conto daqui a pouco, mas falando sobre a Reag, ela é uma administradora de fundos, né, de investimentos, sejam eles imobiliários ou não, e não é vinculada a bancos financeiros. A Reag, ela tinha muitos fundos de investimentos e antes até desse caso do Banco Master já era investigada pela Polícia Federal, pelo Ministério Público Federal, pela Receita Federal, por conta desses fundos que muitas vezes escondiam quem era o real dono daqueles investimentos. Então, investidores ali, empresários, eram donos dos fundos da Reag, mas era difícil descobrir quem era o real dono desses fundos por conta das operações financeiras que eram feitas, fundos atrás de outros fundos, o dinheiro tinha muito movimento e era difícil descobrir a origem. Esse valor ganhava recursos exponencialmente num período muito curto, ou seja, de um dia para outro, assim, aumentavam os valores dos fundos da Reag de uma forma inexplicável e os recursos depois eram aplicados em outras empresas. Uma dessas empresas, posteriormente, o Banco Master, viu, Evandro? Então, já desde o ano passado, a Reag Investimentos, então, foi alvo das investigações da Polícia Federal na Operação Carbono Oculto e na operação de ontem. A Operação Carbono Oculto, vale lembrar que é a operação, então, que investigava o esquema de lavagem de dinheiro do PCC por meio de gasolina adulterada, combustível adulterado, e depois também foi fiscalizado aqui na Avenida Faria Lima, fintechs, bancos, empresários que tinham aqui então esquemas de lavagem de dinheiro ligadas ao PCC. A Reag Investimentos então foi um dos alvos dessa operação da Polícia Federal no ano passado. Agora ontem teve uma outra operação chamada Compliance Zero, essa operação então que foi deflagrada também pela Polícia Federal, a mando do relator do caso no Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli. Nessa operação de ontem, teve outro investigado ligado também aqui à Reag Investimento, que é João Carlos Mansur. Ele é ex-dono da Reag, ex-acionista principal e saiu das funções em setembro do ano passado, justamente após a operação da Polícia Federal Carbono Oculto. Ele que renunciou então ao cargo e agora também no alvo de ontem, um empresário muito conhecido, muito famoso, chamado Nelson Tanuri. Ele que era dono de vários dos fundos de investimento aqui da Reag, fundos muito altos, de um valor muito equivalente, ali, muito relevante esse valor. Ele era um dos alvos dessa operação de ontem também e tinha ligação muito próxima com Daniel Vorcaro. Por essas e outras, pelos fundos não terem explicação, os donos serem muitas vezes escondidos, pela ligação com o Banco Master e, claro, por o Banco Master, ele que fazia aquela operação que a gente viu bastante nesses últimos tempos, né, Evandro? Dos CDBs ali que não se explicavam, CDBs que eram vendidos ali, fundos de investimento vendidos com promessas de lucros muito maiores, lucros maiores do que os que o Banco Master realmente podia pagar. Para fazer a venda desse CDB se tornar possível, o Banco Master tinha que inflar ali o patrimônio próprio dele. E uma forma de inflar esse patrimônio era comprando fundos aqui da Reag. Esses fundos, então, que foram investigados e agora, por determinação do Banco Central, pelo presidente Gabriel Galípolo, o Banco Reag foi liquidado, teve todas as operações
encerradas. Vale lembrar que todos os fundos aqui dessa instituição financeira, aqui é um prédio comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, não é o que representa o Banco Reag, mas parte das operações do Banco Reag continuam em funcionamento nesse prédio aqui, viu, Evandro? Então, agora com as operações encerradas desse banco, dessa instituição financeira, que representa esses fundos de investimento, o banco não funciona mais, a instituição não funciona mais, mas os fundos de investimento, sim, devem ser comprados por outras instituições financeiras. Então, as pessoas que têm dinheiro investido em fundos de investimento do Banco Reag, isso é importante dizer, não vão perder esse dinheiro, esses fundos de investimento serão direcionados a outras instituições financeiras. Um último detalhe que é importante lembrar, Evandro, como eu falo sempre desse prédio aqui que estamos, eu vou pedir até para o nosso repórter cinematográfico, Wellington Micaeli, mostrar mais uma vez aqui na Avenida Brigadeiro Faria Lima não é o local onde é considerado a sede do Banco Reag. Se você pesquisa em qualquer site, na internet, o Banco Reag tem como sede no endereço na Alameda Gabriel Monteiro da Silva, no Jardim Paulista. Já funcionou a Reag lá, inclusive nossa equipe apurou, fomos até o local e lá não é mais o prédio da Reag, porque no ano passado, depois da operação da Polícia Federal em setembro, o prédio foi vendido. A Reag vendeu o prédio, a sede ninguém mais sabe onde fica, pelo menos a informação não é divulgada. Parte das operações acontecem aqui na Faria Lima, nesse prédio aqui na esquina com a Rua Prudente Corrêa. Então o fato é que depois da operação em setembro do ano passado, a instituição financeira mudou de nome, mudou de endereço e ainda mudou de presidente, mudou de acionista, que também abandonou o cargo. O fato é que agora o banco liquidado pelo Banco Master, por todas essas investigações, desde antes, o banco liquidado, pelo Banco Central, mas desde antes das investigações envolvendo o Banco Master. Ele que já tinha investigações ali sobre patrimônios não justificados e agora por fundos vendidos. Sim. A um banco também que era investigado pela Polícia Federal, tanto na questão do PCC, como na questão de esquemas fraudulentos de vendas de títulos. Okay. E agora mais uma instituição financeira, então, no radar ali do Banco Central, viu, Evandro? Muito obrigado pelas informações, Matheus Dias, que fez praticamente um clipe de dançando na chuva ali, no nosso abertura do 3 em 1. Se proteja aí, meu amigo. Vamos lá trazer mais informações agora. Ô, Alangani, como é que funcionava esse esquema envolvendo a Reag e por que as pessoas confiavam tanto, mesmo em se tratando de fundos que tinham alterações bastante diferentes daquelas que são praticadas no mercado? Então vamos lá, vamos dar um exemplo aqui. Então o Banco Master fazia um empréstimo, por exemplo, de 100 milhões de reais para empresas de fachadas. Essas empresas repassavam esses empréstimos para fundos de investimentos e fundo repassava para fundo. Tudo isso para dificultar a rastreabilidade do dinheiro. Muito bem. Esses fundos pegavam estes recursos, Evandro, e aí faziam investimentos em ativos bem duvidosos. E é claro que gestores desses fundos colocavam dinheiro para dentro do seu bolso. E aí maquiavam o balanço do fundo contabilmente para mostrar para o investidor, olha, o fundo está tendo um baita retorno. E por que isso? O Banco Master não tinha emprestado 100 milhões lá para esses fundos, que chegou na mão desses fundos. Com isso, também inflava o balanço do Banco Master, do ativo. Olha, os nossos ativos aqui, que é o que você tem a receber, ele é bom, olha, é de qualidade boa. Veja, tá aqui, os fundos estão dando retorno, fiquem tranquilos. E com isso, o Master conseguia captar mais recursos via CDBs. E agradar outra coisa, agradar os investidores e outra coisa, postergar também uma liquidação do Banco Central, porque ele mostrava ali tudo artificial, olha como o meu ativo tá bom. Puxa vida. E deixava a conta, evidentemente, para os investidores. Ou seja, houve um problema grande de fraude de informações que provocou um crédito naquilo que os bancos ofereciam e que depois, naturalmente, foi descoberto e agora resultando também na liquidação, tanto do Banco Master quanto da assessoria da Reag. Acácio Miranda, como é que você avalia toda essa situação e você entende que, de alguma forma, faltou algum tipo de fiscalização ou até mesmo de ferramenta de controle mais robusta que não permitisse que se chegasse a esse nível de, digamos, golpe ou enganação dos investidores? Evandro, juridicamente, são várias as ferramentas que os órgãos de controle têm para fiscalizar esse tipo de ação.
o próprio Banco Central, a própria CVM, Comissão de Valores Mobiliários, o próprio Ministério Público, Poder Judiciário, todos eles têm essa possibilidade. Mas desde o começo nós estamos falando, e acho que vale reiterar, a situação do Banco Master como um todo é muito estranha. O tempo que se demorou para que fossem apuradas efetivamente essas irregularidades que já eram tratadas no mercado, o tempo e a atuação, especialmente do Supremo Tribunal Federal, trazendo para si essa investigação sem que existam efetivamente nesse momento autoridades detentoras do foro por prerrogativa de função. Então essa história toda é muito confusa. Seria extremamente injusto se nós disséssemos que não existem mecanismos jurídicos e administrativos. Me parece que esta foi uma falha humana, ou no plural de humanos, porque são muitos os implicados. Mas fato é que isso tudo poderia ser evitado, especialmente uma fraude deste tamanho, que já transpõe alguns bilhões de reais. E Fábio Piperno, são desdobramentos que têm chamado muito a atenção também pela conduta e da maneira como o Supremo Tribunal Federal está tratando desse caso. Ô Evandro, talvez esse caso, um pouco mais à frente, ajude a recontar a história do Brasil de hoje. Porque vejam só, quanto mais a teia vai se espalhando e mais personagens a gente vai conhecendo nessa engrenagem toda, maiores são as suspeitas. Agora mesmo surge, por exemplo, o empresário Nelson Tanuri. Nelson Tanuri é um empresário que há pelo menos 3 décadas e meia se notabiliza por comprar ativos, empresas em situação difícil para supostamente recuperá-las, vender e lucrar com isso. Mas nem sempre essas empresas são de fato recuperadas, né? Aliás, ele foi, por exemplo, comprador de 2 grandes veículos de comunicação que ficaram pelo tempo, o Jornal do Brasil e o jornal Gazeta Mercantil. E nos últimos tempos, inclusive, começou a se desfazer de alguns ativos. Ele é, por exemplo, um grande acionista da PRIO, a PRIO, que é uma grande empresa petrolífera, a maior do Brasil, acho que é a maior do Brasil, fora Petrobras. Então, vejam, aí aparece, por exemplo, a figura do cunhado do Daniel Vorcaro, né, esse Fabiano Zettel, muito bem, que estava tentando sair do Brasil e acabou sendo detido, que vem lá da igreja lá da Lagoinha e tal. Esse cidadão aparece agora também como um personagem que a CPI do INSS gostaria de ouvir. Então, ou seja, ele está na história do Banco Master, está aparentemente com algum laço aí com a história do INSS, ao passo que todos esses outros personagens que vão aparecendo, como o Mr. Reag e o empresário João Carlos Mansur, né? Ele também aparece agora em vários negócios por aí, até no futebol e tal. Então, veja, aí entra o STF de uma forma um pouco estranha nesse caso. O Banco Central tem que ser, sim, motivos de muito questionamento, não desse que o TCU faz, mas principalmente porque o Banco Central demorou tanto para mexer nisso, o BRB. Então, é muita gente grande implicada.